Essa chama, ela está no nosso interior. Mas na vida de algumas pessoas, essa chama, ela não está fumegando mais. Na vida de muitas pessoas, essa chama, na verdade, hoje é somente uma fumaça. Aqui nós temos uma passagem onde Paulo se encontrava preso em Roma. Um pouco antes dele morrer, ele escreve para Timóteo. Timóteo era um jovem que estava apaixonado por Jesus, porque ele teve um encontro com o Senhor. Através da vida de Paulo, Timóteo ele está fazendo a obra em Éfeso. Só que, não diferente do mundo que nós estamos vivendo, hoje nós pregamos a verdade dentro da casa do Senhor, mas o mundo lá fora está pregando a mentira. Deus abençoe, minha irmã. Aqui nós buscamos uma vida de santidade, uma vida de separação ao Senhor. Mas lá fora, eles pregam que tudo isso é exagero. E não precisa de tudo isso. Timóteo, ele era uma pessoa que estava acesa, a chama ela queimava no seu coração. Mas por algumas adversidades, Paulo teve que lembrar ele que existia um dom dentro do seu interior que precisava ser despertado. Nós temos uma capacidade em Deus que muitas vezes hoje nós não estamos vivenciando isso por deixar o primeiro amor lá atrás. Porque hoje muitas vezes nós conjugamos aquilo que nós fazíamos no passado. Nós orávamos, nós líamos, a gente jejuava, a gente frequentava a igreja. Não, tem que ser no presente. Tem que ser no presente. Eu oro, eu jejuo, eu estou presente na igreja. Eu faço a obra do Senhor. E isso, na verdade, na minha vida e na sua vida, ela precisa ser intensificada a cada dia. Porque essa é a vontade de Deus para a igreja do Senhor. Porque o mundo lá fora, ele não para. O mundo, ele não se cala. E muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, nós estamos calados. E nós somos os portadores da verdade. Nós somos os portadores do Evangelho, da palavra, que traz vida, que traz restauração, que traz a mudança em vidas, não só em vida, em famílias. E muitas vezes nós estamos calados, porque essa chama, que precisa estar acesa, ela está adormecida. Adormecida. Hoje nós vemos muitas pessoas sendo usadas por Deus, com muita ousadia e poder, mas elas são pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para agregar ao reino mais almas, sim, mas eu e você também. Agora a pergunta que eu quero fazer é, por que não todos? Por que alguns? Se nós fomos chamados, nós temos que fazer a diferença. Se nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós vamos fazer a diferença. Porque nós sabemos que não é pela nossa força, é pela força dEle. Não é pela nossa vontade, mas é pela vontade dEle. Não é pela nossa capacidade, mas é pela capacidade dEle. E eu só preciso fazer o quê? Só me dispor. Eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu não posso perder as oportunidades. As oportunidades, elas surgem todos os dias. Você quer ver uma coisa? Nós tivemos uma oportunidade, estamos tendo uma oportunidade essa semana, de estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, desde ontem. Hoje, amanhã, as mulheres ainda, domingo. Mas cadê o povo de Deus? Cadê aqueles que estão realmente queimando? Sabe quando que eu aproveito as oportunidades? Quando eu vejo uma dificuldade, mas não encaro como tal. Eu preciso olhar as situações e entender que tudo é oportunidade. Até em meio às dificuldades. Porque em meio às dificuldades eu preciso exercitar a minha fé. É uma oportunidade.
Muitas vezes para mim abrir a porta da minha casa para fazer uma célula. A célula não é minha, a célula é do Senhor. Deus que opera, Deus que fala, Deus que manifesta o poder dele, mas eu entendo que antes de eu abrir a porta da minha casa para uma célula, eu preciso estar com a porta do meu coração aberta para o Senhor. Só assim que a chama vai queimar. Só assim a chama ela vai me incendiar. Porque essa chama do Espírito Santo, que está em mim e está em você com toda certeza, ela só vai começar a aflorar através das minhas atitudes, se realmente essa chama estiver desperta. Mas agora como que eu faço isso? Aqui nós temos uma passagem onde Paulo está advertindo a Timóteo: seja firme, não tenha medo de falar de Cristo, combate o bom combate, não desiste da sua fé, Timóteo. Lembra que existe em você um dom de Deus, e esse dom é para você aplicar na sua vida e na vida daqueles que estão com você, porque assim você vai adquirir a sua salvação e a salvação dos outros. Olha a necessidade disso. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa queimar, você precisa estar com a chama do Espírito Santo acesa em você, porque esse benefício não é só para você, mas para todos aqueles que o Senhor colocar diante de você e ouvir você. É a oportunidade que nós temos de entrar por aquela porta e falar para Deus: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais da Tua unção, mais da Tua presença, eu preciso realmente ter esse espírito de ousadia. Nós somos calados por poucas coisas, nós deixamos de fazer, de exercer o dom que Deus nos dá por pouca coisa. Muitas vezes Deus ele dá o dom para que eu possa pregar, mas aí eu deixo de pregar, deixo de adorar ao Senhor. Por quê? Porque eu estou magoado, chateado com o irmão. Ei, adora, faz aquilo que Deus colocou no teu coração, e Ele vai liberar graça sobre a tua vida para você ser capaz de perdoar. Mas não deixa de adorar. Eu preciso que Deus ele faça muitas coisas na minha vida, eu tenho muitas necessidades, mas Deus ele diz para mim e para você hoje: ei, me adore, enquanto você me adora, eu faço, eu realizo. Mas eu preciso adorar. Eu preciso adorar. Uma coisa que eu aprendi durante esses anos na presença do Senhor é que todas as vezes que eu passo por um deserto, a primeira coisa que vem no meu coração é diminuir a oração, a leitura. Sabe, vem aqueles pensamentos do inferno: hoje eu não vou ler não, porque eu não estou bem, não estou legal, eu estou fraco, eu estou precisando ser ministrado. Aí que eu falo: não, agora que eu vou orar, agora que eu vou ler mesmo. Porque se eu estou fraco, Ele me fortalece. Ei, se eu estou cansado, Ele vai revigorar as minhas forças. É aqui que está a minha esperança, é aqui que Deus me dá a resposta, é aqui que Ele me direciona, é aqui que Ele me diz: ei, você não está sozinho, eu estou com você, eu vou continuar, eu não vou parar. Mas se essa chama não queimar, a igreja para. Mas até hoje a igreja não parou, porque Deus ele não permite a chama apagar. A chama aqui, Ele mantém acesa, é o seu altar. Agora a chama aqui, depende de mim e de você. Para essa chama queimar realmente, depende de mim e de você. Aqui Timóteo tinha diminuído a sua velocidade em caminhar com o Senhor. Aqui Timóteo ele estava quase parando. Mas ele teve uma pessoa, Paulo ele adotou Timóteo como um filho espiritual. Eu vou repetir, Paulo ele estava preso. E Paulo escreveu uma carta para Timóteo. Ei, as cartas estão aqui para mim e para você. Eu preciso só ler, para que ela possa fazer o efeito na minha vida.
Existem situações que eu preciso avançar. Existem situações onde eu preciso exercer minha fé, onde eu preciso dar o primeiro passo e Deus ele coloca o chão embaixo. Mas existem situações que dependente eu estou passando, que eu preciso rever a minha situação e eu preciso retroceder, voltar. Coloca isso na sua cabeça. Dependendo do estado que você está, você não pode avançar, você tem que voltar. Você quer ver um exemplo? O filho pródigo. Quantas pessoas estão igualzinho ele? Saiu da presença, está numa situação totalmente contrária, que é a vontade do pai. Se ele continuar, o que ele vai fazer? Ele vai morrer. O que o filho pródigo faz? Eu vou voltar para a casa do pai. E muitas vezes o que nós precisamos ter é esse pensamento, mas junto com a atitude, porque ele pensou e voltou. E a sua vida ela foi restaurada? Foi. Então muitas vezes nós precisamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos quando nós entregamos a vida para Jesus. Nós estávamos não só com a chama, nós estávamos incendiados. Lembra de quando você entregou a vida para Jesus? Eu lembro. Ei, eu falava de Jesus para todo mundo que me dava oportunidade, parava, eu falava de Jesus. Eu fazia camisetas bordadas com versículos bíblicos. Primeira viagem que nós fomos para Natal, eu fui com as camisetas, com a logo da CBN, da convenção, e versículos aqui embaixo. Eu andava dessa forma. A irmã Néia, que é da nossa célula, nós começamos a frequentar uma churrascaria que tinha ali na lixeira. Néia era do caixa da churrascaria. Aí nós íamos lá no domingo para almoçar. Ela olhava minhas camisetas. Eu acho que na terceira vez que eu fui lá, ela olhou e falou assim: nossa, o senhor tem várias camisetas assim com versículo, né? Eu gostei. Aonde que é a igreja do senhor? Eu falei: é lá no CPA 4. Falei: você mora na onde? Ela falou: no Dr. Fábio. Falei: pertinho. Falei: vai lá. E a Néia veio para a glória de Deus. O Espírito Santo convenceu ela, trouxe para a presença do Senhor. Depois Evaldo foi e converteu também. E aí está os filhos. Por quê? Por causa do Josenir? Não. Por causa da chama que está queimando, que precisa queimar e não vai apagar. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus ele quer dar o dom para mim e para você, como ele já deu. Esse dom vai ser benefício para mim, sim. Esse dom ele vai abençoar a minha vida, sim. Mas vai abençoar as outras pessoas através da minha vida. Você lê a palavra só para você? Parece que é, mas não é. O seu devocional lá está abençoando sua vida e sua casa, mas quando você sai dali, o Espírito Santo está com você e você começa a ser a palavra viva na vida das pessoas. Palavra viva. Eu não sei se eu falei para vocês, mas esse dia eu tive uma experiência com o Senhor, com uma irmã que eu não sabia nem que ela era irmã, né? Para começar. Essa cliente, ela tem uma casa para vender. E ela quis fazer uma casa bem diferente. Tanto que ela fez o projeto com um arquiteto de fora. Gosto a gente não se discute. Isso aí é particular. E ela fez uma casa bonita, mas diferente. E essa casa já vai para 1 ano. Que não vendeu ainda. A minha oração ontem, porque ela mandou uma mensagem para mim ontem. Ela falou assim: olha, me deu uma certa ansiedade, Joseni, que eu quase liguei para você. Mas vende a minha casa. Eu falei: amém, eu vou vender. E a minha oração ontem com o Senhor foi o seguinte: eu falei: Senhor, a tua palavra diz que tudo aquilo que for acordado aqui na terra será acordado no céu também. Então ouve a minha oração, Senhor, ouve a oração dela. Ela quer que eu venda e eu quero vender também. É bênção na vida dela, é bênção na minha vida também. Libera essa bênção na minha vida. Me dá esse cliente, para que chegue lá e ele olhe a casa e fale: meu Deus, é a casa dos meus sonhos, e compre, porque tem cliente para isso. Aí sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: olha, será que a minha casa não vendeu ainda, José? Porque fizeram macumba. Você acredita em macumba? A macumba ela pega. Falei: a macumba deve pegar quem não tem Jesus, ué. Porque se tem Jesus, a macumba não pega não. Ei, se tem palavra, não pega.
Ela falou assim: não, mas eu creio assim também, mas não foi o que você me disse. Ela falou assim: não, eu sou evangélica também. Você é evangélica? Eu falei: sou evangélica. Eu falei: não tem esse negócio de macumba não, minha irmã. Ela falou: não tem? Eu falei: não tem. O que tem é o tempo estabelecido pelo Senhor. Tem o tempo de buscar, mas tem o tempo de esperar, então espera. Aí falei para ela até ler o livro de Campo Batalha na Mente, pastor. E ela falou bem assim: você acredita que eu tenho esse livro lá em casa? Eu falei: você não leu? Ela falou: não. Então lê. Ela falou: se eu vou ler, então você lê. Passada uma semana ela mandou: estou lendo o livro. Eu falei: glória a Deus, Deus vai agir. Calma, minha irmã. Agora eu chamo ela de irmã. Mas agora você imagina se a chama aqui está só a fumaça. Joseni, será que é a macumba? Eu falei: deve ser. Colocaram uma galinha preta lá e o trem travou tudo. E agora? Você tem que ir lá e desmanchar o trem. Imagina, mas não. O Espírito Santo, ele coloca a palavra certa na sua boca. Você não tem que se preocupar, você só tem que buscar manter essa chama acesa. Acesa. O que fez você parar? O que fez você retroceder? Porque Deus, ele quer usar a minha vida, eu tenho certeza disso. Mas Deus, ele quer usar a sua. Timóteo precisava olhar para dentro de si e ver quão grandioso era o que Deus tinha dado para ele. E mais do que isso, as pessoas que iam ao encontro de Timóteo precisavam daquilo. Tudo que você recebe neste lugar, existe muitas pessoas lá fora sedentas, precisando receber um pouco daquilo que você tem recebido aqui. Aproveite as oportunidades. Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer usar a sua boca. Deus, ele quer usar o dom que Deus colocou no seu coração. Agora nós estamos paralisados muitas vezes pelo medo. Paralisados pelo medo. Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caíste, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente ele é o mesmo. Agora nós mudamos. Nós, durante a caminhada, em vez de nós nos fortalecermos, parece que nós vamos enfraquecendo. A cinza, ela tem um poder de abafar a chama. Aonde há fumaça, há fogo. Não é assim? A cinza, ela nada mais é de algo, o resultado de algo que um dia queimou. Mas nós não fazemos parte desse grupo que queimou. Nós temos que fazer parte do grupo que queima. E que queima. E que queima. Mas isso é eu e você. Isso é eu e você. Eu preciso buscar. Você precisa buscar. Eu preciso crescer em Deus. Eu tive um sonho esse dia, eu compartilhei com os pastores. Eu acho que estava lá na casa do pastor Joilton. Ou do Paulo. Eu estava num lugar, numa sala branquinha, mais branca do que isso aqui, ó. E estava eu e alguns varões. E nós começamos a orar. E Deus, ele bradou dessa forma: é tempo para mais unção. 2 vezes ele falou: é tempo para mais unção. Agora, quando que a unção ela vem sobre a minha vida e sobre a sua vida? Só quando nós buscamos. Muitas vezes nós entramos num lugar como esse, aonde nós dizemos que a presença de Deus é real, e é real, é um lugar de milagre, de cura, de libertação, mas nós entramos aqui muitas vezes com o nosso pensamento egoísta.
querendo que o Senhor resolva somente os nossos problemas. Egoísta. Porque não é primeiro eu. Não é primeiro eu. Tem que ser primeiro Ele. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o entendimento, de todo o seu coração. Ele precisa estar em primeiro lugar. Então, antes de eu entrar num lugar desse, antes de eu pedir algo para Ele, para a minha vida, minha casa e minha família, eu preciso adorar. Eu preciso perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque quando eu faço isso, eu estou realmente buscando que essa chama realmente queime. Eu estou buscando primeiramente o reino. As coisas eu deixo com Ele, porque Ele diz que as coisas Ele acrescenta na minha vida. Muitas vezes nós estamos tendo falta das coisas. Muitas vezes a gente precisa que Deus Ele entre na nossa vida financeira. Muitas vezes Deus Ele precisa entrar no nosso relacionamento conjugal. Muitas vezes Deus Ele precisa entrar na nossa vida física, sarar o nosso corpo, o nosso emocional. Mas tudo por quê? Porque nós não temos colocado verdadeiramente a nossa vida no altar do Senhor para queimar. A gente busca, mas a gente busca do nosso jeito. A gente busca conforme as nossas necessidades. Mas nós precisamos entender primeiro que a minha vida precisa estar com Ele. Ei, a gente passa dificuldade, a gente passa luta, mas Ele nunca nos abandona. Muitas vezes nós estamos passando por desertos e nós estamos nos sentindo como? Sozinhos, solitários. Por quê? Porque Ele abandonou? Não. Porque muitas vezes Ele está ali só esperando eu e você ter uma posição e enxergar aonde realmente Ele está em nós. Porque eu preciso enxergar onde Deus está em mim. A Bíblia fala que o amor de muitos vai se esfriar. Ei, esse esfriar depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Quanto mais perto nós estivermos do fogo, mais aquecido nós estaremos. Quanto mais nós distanciarmos do fogo, mais frio nós estaremos. Glória a Deus. Todos nós temos recebido o dom do Senhor. Olha o que Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 4, 14 e 16. Nós lemos em 2 Timóteo 1, 6, aonde Paulo fala para Timóteo: desperta o dom que Deus te deu. Desperta. Ou seja, está adormecido, Timóteo. Alguma coisa aconteceu que a chama não está aparecendo, ela não está queimando, mas tem chama aí. Olha o que diz: não despreze. Não despreze o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo, tanto aos que o ouvem. Não despreze. Ei, sabe o que é desprezar? É não fazer questão, é deixar de lado. É você ver uma pessoa enferma e Deus Ele te deu o poder. Sim ou não? Ei, filho, filha, se você colocar a mão sobre o enfermo, no poder que há no meu nome, eles serão curados.
Aí você passa pelo enfermo, em vez de você exercer a fé. Ei, aquele que está aceso, queimando, não precisa nem pedir. Não precisa. A pessoa olha para você e fala: meu Deus do céu, minha cabeça doendo. Vem aqui. Em nome de Jesus, sai. Não é isso? Agora, e aqueles que estão só fumaça, pastor? Minha cabeça está doendo. Você já tomou um analgésico? Doril? Já tomou um remédio? Não. Ora. Coloca a mão. Manda embora. O pastor Domingo contou esses dias atrás. Eu acho que era a Valdelice que estava indo para o médico. Estava mal. O que ele fez? Vai lá, vou estar orando por você aqui. Não, ele orou na hora por ela aqui. Chegou lá no hospital, já estava tudo certo. Voltou. Para a glória de Deus. Ei, a chama ela tem que queimar. E essa chama, quando ela queima, ei, você é uma pessoa de atitude. Uma atitude que agrada o Senhor. Quantos aqui gostam ou gostariam de ter realmente ousadia? Levanta a mão. Mas eu não vou perguntar quantos que estão paralisados com medo. Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Eu não sei liderar, né? Fora os outros aí que falam: pastor, não vou abrir porta lá de casa para fazer célula não. Eu falei: por quê, varão? Meu Deus do céu, é um desespero aquele povo. A célula é para acabar 9 horas, o povo vai embora 11. Se deixar, dorme, faz a vigília. Como é bom estar com os irmãos, sim ou não? Ei, quando eu ia para o bar jogar, não tinha horário para ir embora. Nós amanhecia jogando, servindo as trevas. E aí para o Senhor eu vou cronometrar? Não vou. Nós terminamos a célula. Mas se o irmão e a irmã quiser ficar conversando, a gente fica. Para mim é um prazer, e Deus ele sabe disso. Ah, mas o senhor não tem compromisso depois da célula? Não, eu tenho compromisso. Se tem gente ainda, a célula está acontecendo. Foi embora todo mundo, tem uma, a célula está acontecendo. Foi embora, aí eu vou dormir. Porque quando eu estou conversando com a pessoa, nem sono eu sinto. Se você sente sono enquanto está conversando com alguém, principalmente sobre a palavra, a chama tem que queimar no seu coração, varão. E no seu também, minha irmã. Porque senão parece que é só os homens que aí está só fumaça, né? Quantas pessoas que estão dentro da igreja estão buscando em Deus o crescimento, mas o que ela consegue enxergar dentro de si é somente um vazio. Pessoas que entregaram a vida para Jesus, elas dizem: eu sinto algo que está faltando em mim. Mas o que é que está faltando? É essa chama queimar. Essa chama ela precisa queimar. Porque quando nós começamos a queimar realmente na presença do Senhor, igreja, eu quero dizer para vocês, estar no culto é prazer, não é pesar. Ofertar na casa do Senhor é prazer, não é pesar. Estar numa vigília dessa aqui é prazer, não é pesar. Porque nós temos uma vigília uma vez por mês. Nós trabalhamos todos os dias, porque nós recebemos um salário, sim ou não? Aqui a gente recebe a coroa, é mais que um salário, mas a gente não vem. Fumaça. Mas Deus ele vai incendiar. Deus ele vai renovar. Deus ele vai usar você como nunca usou na vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Eu creio nisso. Numa igreja, para crescer, ela precisa estar queimando. Ela precisa queimar, senão não cresce. Se queima, cresce. Porque quando eu desejo, quando eu anseio queimar, eu estou dizendo para o Espírito Santo: eu estou aqui. Falho, mas estou aqui. Eu estou para ser usado. E eu quero ser usado. Eu quero ser ousado. Eu quero. E esse querer precisa ser o seu. Precisa ser o seu. Eu quero que a minha família toda ela seja salva. Na minha célula não está nem indo nenhuma delas ainda, mas está indo de outras. E o nosso empenho é o mesmo.
Porque Deus ele está enviando e nós estamos ali para receber, para orar, para ministrar. E um dia eles vão estar também, ou Deus vai usar um de vocês para ganhar eles para Jesus. Porque Deus ele tem um propósito. Crê em mim. Simplesmente creia em mim, eu salvo você e a sua família, a sua casa. Sabe quem crê dessa forma? Quem está queimando. Terça agora nós tivemos vários testemunhos lá na célula para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O irmão queria que orasse para ver se Deus mudava o serviço dele. Eu falei, por quê, varão? Ele falou assim, pastor, está sobrecarregado demais. Tem 6 anos que eu estou ali. E é uma correria, porque eu tenho que cuidar de 4 setores. Eu não paro. Eu chego em casa e estou morto. Aí nós oramos na cadeira da bênção. Eu falei assim, Senhor, se é da vontade do Senhor que ele saia do serviço, abre a porta. Porque a tua palavra diz que tu és um Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Mas se não é da vontade do Senhor que ele saia de lá, manifeste o teu poder lá. E no decorrer da semana, o chefe dele chegou e falou, olha, a partir de hoje você não precisa mais se preocupar com os 4 setores, porque nós contratamos uma outra pessoa que vai cuidar de 2 e você de 2. Ei, Deus ele fez, Deus ele faz, Deus ele vai continuar fazendo. Eu não sei vocês, porque eu não posso falar de vocês, e nem por vocês, eu posso falar só de mim. E olha lá ainda. A nossa feira gastronômica é sábado que vem. Sim ou não? Tem hora que me dá até uma certa ansiedade. Porque eu quero que as coisas dê certo, não. Eu quero que as coisas dê super certo. Porque é para Ele. Não é para benefício próprio nosso, é para Ele. Nós estamos fazendo para Ele. Mas isso precisa queimar no meu coração e no seu coração. Porque nós estamos fazendo para o Senhor. E quando é para o Senhor, Ele precisa ser o meu melhor e o seu melhor. Eu preciso dedicar o meu tempo, as minhas orações em prol disso. Porque o nome do Senhor é o primeiro que vai ser glorificado. E posso falar uma coisa para vocês? O propósito desse evento, Deus ele sabe. Se Deus ele quisesse, e Ele pode, Ele poderia fazer no estalo de dedos. Tudo isso aqui fica pronto, sem 1 centavo meu e seu. Quantos creem nisso? Você sabe por que Ele não faz? Porque Ele quer usar a minha vida e a sua. Ele quer abençoar a minha vida e a sua. E através da nossa vida abençoar a sua casa. Mas isso precisa queimar. Eu preciso receber da parte do Senhor, como nós temos recebido aqui. Mas eu preciso também ser um canal na vida das pessoas. Paulo falou para Timóteo: desperta essa chama, Timóteo, para que aquelas pessoas que ouvem você sejam alcançadas. Agora eu deixo fazer uma pergunta para nós. O que as pessoas lá de fora têm ouvido de mim e de você? O que tem saído da nossa boca para elas? Nós temos recebido aqui. E se nós estamos queimando, nós temos dado também. Porque presta atenção. Quando eu entro nesse lugar, eu recebo o quê? Palavra. Então eu preciso da palavra.
Eu entro nesse lugar, eu recebo oração e o decantará manaia. Eu preciso orar. A IBN Renovo está aqui, mas nós somos também. Nós somos a extensão da igreja. As pessoas precisam estar perto de mim e sentir a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele é fogo consumidor. E se eu estou queimando, não tem como a pessoa que chegar perto de mim não sentir a presença do Senhor. Agora, se eu tiver só fumaça, ei, Jesus, Ele disse: eis que vos dou poder. Poder. Paulo, ele fala para Timóteo aqui, no versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. O espírito que habita em mim e você é um espírito de poder. Ele pode o quê, pastor? Tudo. Tudo. Desperta isso em você. Começa a exercer a autoridade que Deus te deu, principalmente na sua casa. Muitas vezes a nossa casa não está em ordem, porque nós não temos exercido a nossa autoridade. Nós muitas vezes estamos exercendo a nossa autoridade de homem, de mandar, de impor. Não! Exerça a autoridade dentro da sua casa como homem de Deus, como mulher de Deus, como mulher de Deus. Muitas vezes nós queremos ganhar o nosso respeito dentro de casa através do grito, como o pastor colocou aqui quinta-feira, ontem. Muitas vezes a gente se exalta, muitas vezes a gente não sabe nem ouvir, porque nós somos metidos a saber tudo. A esposa começa a falar assim: não, já sei até que você vai falar. Já sabe, você não precisa nem vir no culto, varão. Você já sabe o que vai ser pregado. Você está recebendo o dom de revelação, não. Nós temos que ter o domínio próprio, a moderação. E ontem nós fizemos um voto aqui. Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Glória a Deus. Quantos que estavam aqui ontem que fez o voto também? Levanta a mão. Eu fiz o voto. Eu olhei para ela e eu falei assim: olha, agora você pode falar tudo o que você quiser, amor. Eu não vou te interromper, mas não abusa. Foi assim, né? Falei: não abusa, porque a irmã tem hora que ela é um excesso de mansidão, que eu vou te contar uma coisa. Em vez de nós querer resolver as coisas em casa no grito, resolve na palavra. Na palavra. Nós temos trabalhado bastante isso, a palavra, em casa. De vez em quando saem algumas faíscas, porque tem fogo, pastora. Agora eu entendi. Antes eu achava que ela era complicada, e depois eu comecei a achar que era eu, porque um dia o pastor pregou que homem bonito dá trabalho. Você falou que era a mulher, né? Mas eu levei para o meu lado. Que homem bonito dá trabalho, é verdade. Então de vez em quando nós estamos andando na palavra e tchá, sai faísca. E eu pensava que eu era encrenqueiro, agora eu entendi, não é fogo, irmão. É fogo, o trem sai mesmo. Mas nós estamos aí queimando. Você quer ver um exemplo? Quando você está queimando a palavra do Senhor, que você está tendo uma vida de devocional, uma vida de leitura, você fala isso para uma pessoa que não está tendo, aquilo vai com um peso, mas tão grande sobre a vida daquela pessoa, que logo você começa a ouvir, sabe o que? Pastor, eu voltei agora, estou lendo Bíblia igual gente grande. E isso é bênção, por quê? Porque você está vivendo isso. E quando você vive isso e você passa para outra pessoa, Deus, Ele te dá o quê? Autoridade. Porque isso é uma verdade na sua vida. E nós temos recebido o que da parte do Senhor? A verdade. Amém? Amém? Quem está com sono aí, dá um glória a Deus.
Desperta tu que dormes e farei resplandecer sobre ti a minha luz, diz o Senhor. Que nós estamos falando sobre despertar. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sansão recebeu poder. Recebeu poder. Mas Sansão dormiu. E as tranças foram cortadas. Não adianta só receber. Tem que usar. Tem que colocar em prática. Tem que exercitar. Eu contei na turma do Casados aqui o que o pastor aprontou comigo. Primeira vez que eu fui para o monte. Já contei para vocês, não? Despertando aqui a chama do Espírito que está em você. Eu já tinha entregado a vida para Jesus. O Espírito Santo já estava aqui, mas eu não tinha ainda experimentado a chama assim. E aí nós subimos um monte, lá no Glória, lá como chama? Jardim Glória. Altos da Glória. Aí a gente subindo, irmão de Solange convidou um rapaz para ir junto conosco. Ninguém conhecia o cara. O cara nem crente não era. Eu estou dizendo não era porque eu quero acreditar que ele já converteu. Aí nós subimos. Ficou o nosso grupo ali, cantando, tal. Grupo da Assembleia lá e outro grupo dali que eu não sei quem que era, mas tinha bastante crente lá orando. Não sei onde você estava, mas nós estávamos lá. Aí oramos tudinho, o pastor deu uma palavra. Aí na hora que a gente ia encerrar, o pastor domingo falou bem assim: olha, Deus está dizendo o seguinte: tem uma pessoa aqui, que na hora que a gente estava subindo o monte, essa pessoa pensou desse jeito: eu estou aqui, mas eu não sei nem o que o senhor quer comigo. Aí na hora que o pastor falou isso, o cara caiu no chão endemoniado. Só pedra. O cara parecia um rolo compressor. Ele ia para lá e para cá. E todo mundo, ó. Aí o pastor orou. E o cara endemoniado. Aí como ele estava assim, eu estava do lado dele, o pastor virou para mim e falou assim: agora você já pode mandar embora. Eu falei: esse pastor veio da onde? Aí eu olhei o cara lá, o cara estava até babando. Sabe aquele raciocínio rápido? Falei: bom, ele é a autoridade delegada por Deus aqui. E ele falou para mim que eu já posso mandar embora, então eu posso. Isso foi o que eu pensei. Ficou ruim até para pôr a mão na cabeça do cara, porque o cara não parava. Aí eu abaixei, ia com a mão para lá e para cá. Falei: em nome de Jesus, sai! E já olhei para o irmão levantou chorando. Nunca recebi um abraço igual daquele cara. O cara me apertou, mas tão forte, alegre. E eu fiquei mais alegre ainda. Falei: agora eu estou cheio de poder, irmão. Caiu, vou pôr a mão que levanta. Aí o pastor fez o apelo. O cara não entregou a vida para Jesus. Não quis entregar a vida para Jesus. Mas o trem saiu. Se voltou, eu não sei. Mas o importante que eu entendo nisso aqui é o quê? Quando o povo de Deus está reunido com o mesmo foco, queimando na presença do Senhor, não existe trevas que permaneça. Não tem. Não tem. Quando você realmente ansiar que essa chama volte a queimar, porque muitos de nós têm só lembrança. Não é assim? Como que Deus me usava? Como que eu pregava, pastor, eu louvava demais. Todo domingo eu queria estar aqui no altar adorando ao Senhor, mas hoje não adora mais. Por quê? Cinza. Cinza é só lembrança do passado. A cinza, ela camufla a chama. Quando está aquela brasa com a cinza em cima, você consegue ver a fumaça, sim ou não? E como que você faz para você ver a chama? Ezequiel 37. Deus diz para o profeta: profetiza, lança minha palavra. E a Bíblia fala que o vento dos 4 cantos, o vento do Espírito, começou a soprar. Aí houve um ruído. Começou a juntar osso de cada osso.
E se formou um grande exército. Ezequiel 37. Mas em Atos diz isso. E de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Tem cinza. O Espírito Santo sopra. Está vazio. O Espírito Santo sopra e te enche. Eu estou sujo, o Espírito Santo sopra e limpa. Mas Ele nunca vai deixar cada um de nós no mesmo estado que nós estamos, não. Ele sempre vai trazer a mudança. Sempre Ele vai trazer a transformação. Senhor, eu quero queimar novamente. Ele vai fazer você queimar. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Porque não é espírito de covardia, é espírito de poder que Ele colocou em mim e em você. Você é capaz. Você pode. Você pode. Você é capaz. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. O que é esse poder? A capacidade de realizar a obra de Deus, superar obstáculos e enfrentar desafios com coragem. Só isso não. Impondo as mãos sobre os enfermos e vendo eles ser curados, colocando a mão sobre os irmãos e vendo eles serem batizados com o Espírito Santo. Quem queima é assim. Porque se eu estou queimando no Espírito, se eu coloco a mão na cabeça de uma pessoa, ela vai queimar também. Paulo, ele chegava nos irmãos e falava: vocês já entregaram a vida para Jesus? Já receberam o Espírito Santo? Mas quem que é o Espírito Santo? Vem aqui, colocava a mão e recebia. Por quê? Porque Paulo queimava. Paulo, ele sabia o momento de avançar, mas também o momento de esperar. Tem tempestade, ele está lá. O pessoal está jogando pedra, ele está lá. Ele foi preso, ele esperou, louvou, adorou, a porta abriu. Porque queima. Quem está queimando não desespera. Quem está queimando espera. Confia. O momento não está propício. Vai melhorar. Vai passar. E isso é para quem confia. Quem queima não vê as muralhas. Quem queima não é parado por causa dos vales ou desertos. Quem queima, o olhar dele não está nas dificuldades, mas está no autor e consumador da sua fé. Vai resolver, vai passar, e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Antes eu ia orar para as pessoas, e eu ficava assim com medo de falar assim: olha, Deus, Ele pode curar a senhora. Eu falei: meu Deus, e se não cura? Como que eu fico? Deus, Ele é soberano. Hoje eu pergunto: a senhora crê que Deus pode curar a senhora? Creio, eu também creio. Então vamos unir a minha fé e a fé da senhora e vamos orar. E que seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Deus curou, glória a Deus. Deus não curou, pastor, vamos continuar orando, porque Ele pode curar. Vamos acreditar. Eu vou acreditar até o fim. Amém? Amor. Essa aqui é forte. Esse amor é um amor incondicional e genuíno por Deus e pelas pessoas. O Espírito que Deus me deu é um Espírito de poder, mas de amor e de moderação. Esse amor é um amor incondicional. Eu quero fazer sem receber nada em troca. Por quê? Porque Deus me amou primeiro, e Deus resgatou a minha vida do inferno. Então hoje eu quero fazer o mínimo que eu posso fazer, é amar as pessoas que Deus está trazendo para perto de nós.
E esse amar muitas vezes não é somente você dar um sacolão. Esse amar muitas vezes não é somente você ser um intercessor de A, B ou C. Esse amar muitas vezes é você compartilhar aquilo que você tem recebido do Senhor, a palavra. É falar do amor de Deus para essa pessoa. É Deus abençoar a sua casa e você fazer realmente um lugar de bênção, mas também na vida das pessoas. A célula é bênção de Deus. Se lá em casa não tivesse célula, eu não estava ouvindo os testemunhos que nós temos ouvido. Na nossa célula, tem pouco tempo que nós voltamos, já teve reconciliação, já teve cura, porque é o Senhor agindo. Eu abro a porta e Ele entra e Ele faz. E nós muitas vezes abrimos a porta da nossa casa para tanta coisa. Nós abrimos a porta da nossa casa para fazer uma festa para os parentes, aonde eles vão, bebe, fala besteira, conta piada que não tem nada a ver, não edifica nada o Senhor, mas nós abrimos a porta. Porque são parentes, pastor. Lá em casa não faz isso, porque eu não deixo. Beber lá não bebe. Fumar lá também não fuma. Quer reunir lá para a gente comer uma carne assada, conversar sobre a palavra, dar testemunho, nós vamos fazer. Abrir a porta da minha casa para nós fazermos uma célula, um canal de bênção ali, que vidas podem ser restauradas e alcançadas. Vamos abrir. Mas é uma escolha minha. Isso não quer dizer que você tem que escolher igual a mim. Mas nós servimos o mesmo Deus. E nós precisamos queimar pelo mesmo Espírito que Ele estabeleceu em mim e em você. Sujou, limpa. Sujou, limpa. Como muitas vezes nós somos tão ingratos com o Senhor. Nós nos preocupamos muitas vezes com a casa que fica suja. E não valorizamos a nossa vida que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mesquinhos demais, graças a Deus que esses crentes não vieram hoje aqui. Aqui não. Aqui se suja, é só Ele que tem o poder para limpar. Sua casa qualquer pessoa pode. Nós fazemos uma reunião dos pastores. Isso aí não é provocar vocês não, tá? Lá da briga das pastoras para lavar vasilha. Que bênção! Uma fala ainda assim, não precisa. E as outras, eu vou lavar, então lava. É bênção demais. Não é bênção? É bênção. Isso aí é comunhão. Isso aí é estar reunido no mesmo propósito, servindo ao mesmo Deus, na mesma fé. E Deus opera. Estou partindo já para o encerramento, senão aqui nós vamos embora. Moderação ou equilíbrio? Porque o Espírito que está em nós é um Espírito de poder. Não é de covardia nem de medo. É um Espírito de amor e de moderação. Presta atenção. Agir de forma equilibrada, sem exageros, com discernimento e domínio próprio. Isso aí são as pessoas que estão queimando. Elas têm poder, elas amam verdadeiramente e são equilibradas. Pode reparar que a pessoa que não está com a chama acesa, ela desespera por qualquer situação, sim ou não? Tem umas que esquecem até que ela sabe orar, porque ela sai pedindo oração para todo mundo. Aí você pergunta para ela: varoa, você já orou? Não orei. Por que você não orou? Porque o crente é assim, não é? Até o ímpio, quando está no desespero, a primeira frase que ele fala é o quê? Ai meu Deus. E nós? Mas e nós? Mas amém, concluindo. Uma das formas de despertar o fogo é soprando.
O vento desperta o fogo. O vento aguça o fogo. O vento do Espírito é o mecanismo que nos impulsiona a queimar mais e mais e a manter a chama acesa. Deixa ele soprar sobre a sua vida. Deixa ele soprar. Deixa ele incendiar você. Começa a pedir para ele todos os dias. Fala para ele: Espírito Santo, eu quero realmente ter essa vida de ousadia na tua presença. Eu não quero olhar as dificuldades, as barreiras, não. Eu quero enxergar tudo como oportunidade de fazer a tua obra, de engrandecer o teu santo nome, de ganhar almas para ti, de ser útil no reino. Começa a fazer essa oração todos os dias. Você vai ver o que ele vai fazer em todas as áreas da sua vida. Ele começa a trabalhar. Até aquelas pessoas que acham que não tem tempo para fazer a obra do Senhor, vai começar a ter tempo. Porque as coisas suas, elas vão desenrolar facinho. E vai sobrar tempo para você fazer a obra do Senhor. Porque na verdade, era para ser ao contrário. Nós deveríamos empenhar nosso tempo para fazer a obra do Senhor. E se sobrar tempo, a gente trabalha. Só que a gente trabalha tanto para nós mesmos e não temos tempo para trabalhar para o Senhor. Graças a Deus que essas pessoas não estão aqui. Todos nós aqui estamos trabalhando para o Senhor, amém? Porque se você não tiver, você vai começar. Em nome de Jesus. A chama, ela precisa estar viva e visível na minha vida e na sua vida. E como que essa chama, ela fica visível na minha vida e na sua vida? Através das experiências que a gente passa a viver todos os dias. Porque quando nós temos experiências com o Senhor, nós compartilhamos das experiências, sim ou não? Sabe por que eu falo para você que a gente compartilha? Porque quando nós temos uma experiência com o Senhor, nós não aguentamos de ficar com ela só para nós. É uma alegria, uma satisfação tão grande, que você quer que o mundo todo fique sabendo. Aí você começa a falar para um e para outro. Sabe o que acontece? Aquele que está com a fé meio pequenininha, ela começa a aguçar, porque a pessoa está olhando e fala assim: meu Deus do céu, Deus fez isso na vida do irmão Kleber, pode fazer na minha também. Porque muitas vezes a bênção que Deus liberou sobre você, muitos estão querendo também. Mas como eles não ouvem de ninguém, parece que aquilo não vai acontecer. Mas quando ouve de você ou de mim, ele fala: meu Deus do céu, pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo. Na vida de Pedro, a chama queimou. Num sermão, mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Num sermão. Você não precisa chamar Pedro. Você só precisa queimar e deixar Deus te usar. Já pensou? 5.000 almas se convertem através de uma mensagem que Deus colocar na sua boca? Pode acontecer. Ele é Deus. Eu só preciso queimar. Na vida daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram uma oportunidade, sim ou não? Eles tiveram uma oportunidade de negar o Senhor e se prostrar perante uma imagem de escultura, mas eles queimavam na presença do Senhor e foram jogados dentro de uma fornalha. O Senhor estava com eles, e a chama que queimava aqui tinha mais poder do que a chama da fornalha. O que o inimigo tramar contra mim e contra você não vai ter efeito, porque o nosso Deus, Ele garante através da tua palavra que aquele que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Então, queridos, a questão de você voltar a queimar na presença do Senhor é uma opção sua, é uma escolha sua, somente sua. Eu não tenho como desejar queimar por você, não tenho. Isso é você. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que habita em mim, Ele habita em você. Muitas vezes você está precisando só levar uma sacudida para a cinza sair e a chama aparecer e incendiar você. Muitas vezes o vazio que a gente sente aqui dentro é simplesmente a falta de dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, toma o teu lugar na minha vida.
porque a minha vida é tua. A minha vida é tua. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.